Bora para mais uma aula do nosso projeto Um Quadradinho por Semana. Na aula de hoje eu escolhi esse quadradinho aqui com esse sol. Para esse trabalho eu vou usar aqui o fio Fiore da Euroroma com cabo duplo na cor amarelo ouro e em seguida eu vou usar a cor azul piscina. Aqui a agulha de crochê número 3,5 e vou iniciar o trabalho fazendo um nó corrediço. Em seguida, eu vou fazer 4 correntinhas. Essas 4 correntinhas, as 3 vai contar como sendo o primeiro ponto alto e essa primeira correntinha aqui vai ser onde eu vou introduzir os outros pontos, ou seja, vai ser o miolo, tá? Então, a primeira correntinha é o miolo do meu círculo. E essas 3 correntinhas seguintes é o primeiro ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, busco aqui na primeira correntinha, entro pegando as 2 alcinhas dela. Entro e faço um ponto alto. Laço o fio, venho de novo aqui nas 2 alcinhas aqui da correntinha, faço outro ponto alto. E vou fazendo os pontos altos todos dentro dessa correntinha. Aqui eu vou fazer 12 pontos altos ao todo. Então, quando eu finalizar aqui os 12 pontos altos, eu volto para finalizar com vocês. Finalizei aqui os 12 pontos altos. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha aqui. Vou alongar essa laçada, tirar a agulha daqui e vou vir nesse próximo ponto, buscando as 2 alcinhas aqui, ó, de trás para frente, as alcinhas do ponto, e vou introduzir aqui essa laçada. Vou buscar essa laçada e puxar ela aqui para trás, ó. Agora eu volto com a agulha nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Em seguida aqui eu vou trabalhar fazendo frente ponto alto. Eu vou buscar o ponto dessa forma aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha e colocar o ponto para frente, ó, para frente da agulha. E aí eu busco o fio, laço, tiro 2, laço, tiro 2. De novo, venho no próximo ponto aqui, faço um ponto baixo e faço um frente ponto alto nesse ponto aqui, ó. Eu coloco o ponto na frente da agulha. Laço, tiro 2. Laço, tiro 2. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E de novo, um frente ponto alto no ponto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Venho de novo aqui, ó. Aqui tá o ponto, tá vendo? Aqui, ó, a base dele, as alcinhas aqui no topo dele. Nessa alcinha eu faço um ponto baixo, laço o fio e agora eu vou buscar o ponto. Ó, busquei aqui, busquei a linha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E vou fazendo dessa forma até finalizar a carreira aqui. Pronto, cheguei aqui no final da carreira. Agora eu vou fazer o fechamento da mesma forma. Eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, vou introduzir aqui a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Aí eu alongo a alça, tiro a agulha e venho nesse próximo ponto aqui e busco essa laçada. Pronto.
Agora eu introduzo a agulha nesse mesmo ponto onde eu busquei a laçada e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar em cada ponto desse aqui de base, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, eu vou ficar aqui com um total de 24 pontos baixos. Chegando aqui no final, vou fazendo dessa forma e aí quando chegar aqui eu venho para continuar com vocês. Pronto, finalizei aqui a carreira, vou fazer o fechamento da mesma forma, venho aqui nesse primeiro ponto baixo aqui que eu fiz, vou introduzir a agulha aqui e fazer um ponto baixíssimo. Agora eu alongo o fio, venho no próximo ponto, busco a laçada, dou uma ajustada nela, introduzo a agulha no mesmo espaço, no mesmo ponto, busco o fio e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vou laçar o fio, entrar no mesmo ponto e fazer um ponto alto sem finalizar. De novo, laço o fio, entro no mesmo ponto e faço outro ponto alto sem finalizar. Aí eu fico com 3 alcinhas na agulha, agora eu laço o fio e tiro as 3 alcinhas todas juntas. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou pular um ponto de base e nesse próximo ponto eu vou fazer exatamente assim como eu fiz aqui. Eu vou fazer 3 pontos altos sem finalizar. Então, fiz 1, 2, 3. Agora eu finalizo ele e faço 3 correntinhas. Pulo um ponto de base e faço de novo aqui 3 pontos altos sem finalizar. Finalizo agora e faço as 3 correntinhas de separação. Então, eu vou fazendo dessa forma até finalizar aqui, até terminar a carreira. Cheguei aqui no final, fiz as 3 correntinhas, né, de separação. Agora eu venho aqui no topo, onde eu finalizei esses 3 pontos, venho aqui nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou introduzir o ponto nessa mesma alça aqui, nessa mesma alcinha do ponto, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo, só para dar altura, porque agora eu vou trabalhar com frente ponto alto, igual a gente fez aqui, o frente ponto alto, buscando ponto, colocando ponto, né, na frente da agulha. Eu vou trabalhar nesse ponto central aqui, desses 3 aqui do bloquinho, tá? Eu venho e vou fazer um frente ponto alto. Mas nessa carreira, eu também vou começar a introduzir a outra cor. Então, presta atenção. Fiz aqui o ponto baixo, vou laçar a agulha e vou buscar o ponto aqui, ó. Colocar o ponto na frente da agulha. Vou laçar o fio, tirar 2 e vou ficar com 2 alcinhas na agulha. O certo, né, se eu fosse continuar com a linha amarela, era eu laçar o fio aqui e tirar essas 2 alcinhas. Mas como eu já vou introduzir uma outra cor no trabalho, eu já vou tirar essas 2 alcinhas com a outra cor. Então, quando a gente trabalha com fio conduzido, a gente trabalha dessa forma. Quando a gente sabe que no ponto seguinte vai ser de outra cor, o ponto anterior a gente finaliza com essa cor que a gente vai introduzir, tá? Então, como eu vou introduzir uma outra cor, esse amarelo aqui, eu vou passar aqui, ó, ele pro lado de cá, tá? Pro lado direito do trabalho.
no lado direito aqui da minha mão, né? E vou segurar essa linha aqui, esse fio aqui. Daí eu venho com a próxima cor e vou fazer aqui uma simulação de um nó corrediço, né? Eu faço uma alcinha, assim um E, jogo esse E aqui por cima da linha e busco aqui, fazendo o nó corrediço. E aí eu ajusto ele e vou, ó, segurando o fio amarelo, eu venho, busco esse fio aqui azul, já deixo ele ajustado, passo ele nessas duas argolinhas, as duas alcinhas, né, daqui do ponto. E agora eu vou trabalhar nesse espaço aqui de 3 correntinhas. Eu vou fazer 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3. Só que depois desse ponto, desse último ponto alto aqui, eu já vou voltar para a linha amarela. Então, é o que eu falei com vocês. Sempre o último ponto a gente finaliza com a cor seguinte. Eu vou deixar esse fio azul aqui do lado esquerdo para ele não embolar. E agora eu vou trazer esse fio amarelo, vou botar essa pontinha de fio, fica para baixo, né? E eu vou trazer esse fio amarelo aqui por cima e vou finalizar o ponto aqui com o fio amarelo. Aí eu dou uma ajustadinha aqui no azul e deixo ele aqui, tá? Deixo ele pro lado de cá e o amarelo pro lado de cá, tá? Fazendo assim, não corre o risco deles embolarem. Agora, como eu vou trabalhar com o fio amarelo, eu vou dar uma laçada nele. E o que eu faço aqui com o fio amarelo? A mesma coisa que eu fiz no ponto inicial. Eu vou fazer um frente ponto alto, pegando o ponto aqui do meio, certo? Esse ponto aqui do meio. Então, aqui, ó, deixo a linha azul aqui quietinha, laço o fio amarelo e venho buscar o ponto aqui, ó. Aí eu passo aqui a linha, passo o fio, laço, tiro duas e volto para a linha azul aqui, porque onde eu iria finalizar esse ponto aqui, eu já vou mudar de cor de novo. Então, eu volto o fio amarelo para lá, para o lado de cá, e busco o fio azul que está aqui quietinho. Busquei o fio azul, finalizei a carreira. Agora eu venho nesse espaço aqui e faço 3 pontos altos, sendo que no último ponto alto eu vou finalizar com a cor amarela. Então, ó, tô aqui no terceiro ponto, deixo o fio azul e busco o fio amarelo. Levo ele aqui só para fazer o ponto, passo ele por cima, né? Finalizo aqui o ponto. Agora eu laço, venho buscar o ponto do meio aqui para fazer o frente ponto alto. Aqui eu busco o fio, laço, tiro duas e volto para a linha azul. Então, levo a linha amarela de novo para lá, passo a linha azul e venho fazer aqui com a linha azul os 3 pontos altos. Já no terceiro ponto, volto para a linha amarela. Ajusto aqui o azul, laço e venho buscar o ponto central aqui para fazer o frente ponto alto. Laço, tiro duas e volto para a linha azul. Então, volto o amarelo aqui por cima e pego o fio azul.
Gente, eu vou trabalhar dessa forma aqui até finalizar essa carreira. Trabalhar dessa mesma forma, tá? Fazendo os 3 pontos altos. Na hora de finalizar, busco aqui o fio amarelo. Busco o fio amarelo, ajusto o fio azul, laço o fio amarelo, busco aqui o ponto do meio, laço, tiro 2, volto o fio amarelo para cá e introduzo de novo o azul. E vou fazendo dessa forma até chegar aqui. E aqui eu volto para mostrar para vocês. Pronto, cheguei aqui, ó, eu tô no último ponto alto aqui da linha azul, né? Vou passar o fio amarelo para finalizar o ponto. E aí aqui é o último ponto meu, certo? É o último ponto da carreira. Então, como que eu vou fazer esse fechamento? Eu vou cortar o fio amarelo, tá? Que eu não vou trabalhar mais com ele. Agora, daqui para frente, a gente vai trabalhar só com o fio azul. Eu vou puxar esse fio aqui amarelo, né? Vou colocar ele aqui na agulha de tapeçaria. E vou finalizar aqui em cima, ó. Eu vou vir aqui nesse ponto azul, certo? Que é o segundo ponto da carreira. Vou introduzir aqui a agulha de trás para frente. E aqui, nesse último ponto aqui, eu introduzo nessas duas alcinhas aqui de cima e nessas duas alcinhas aqui, ó, que formam o ponto. Eu venho aqui nessa alcinha aqui do ponto amarelo e jogo a minha agulha para trás. Pronto. Aí fica dessa forma. Então, gente, observa que os pontinhos amarelos, ó, era um ponto só e fica só um pontinho aparecendo, ó. E aqui os 3 pontinhos azuis, que são os 3 pontos altos aqui com a linha azul. Aqui na parte de trás, a gente vê o fio conduzido, ó. O azul a gente não percebe tanto, mas ele está sendo conduzido aqui também, tá? Então, ó, fica dessa forma aqui. Esse fio amarelo aqui, que eu acabei de finalizar, né? Que eu acabei de fazer aqui o fechamento. Eu já posso arrematar ele. Eu venho aqui por trás, vou introduzindo ele aqui nos pontos. E aqui eu já posso dar um nozinho nele. Então, vou colocar ele aqui, vou tirar aqui, vou tirar um dos fios da agulha para poder passar, deixar só um na agulha. Aí eu passo aqui em algum pontinho aqui, né? E aí eu busco o outro e já faço aqui um nozinho de arremate. Pronto, ficou dessa forma aqui. E esse fio azul eu vou continuar trabalhando com ele, certo? Aqui o que eu tenho? Eu tenho esse ponto aqui, esse fio aqui que foi onde eu comecei o trabalho e mais esse fio azul que eu comecei aqui, né? Então eu finalizo, depois eu arremato eles. Bom, com esse fio aqui que ficou no trabalho, com o fio azul, eu já vou começar aqui a dar a forma do meu quadrado. Então, eu vou trabalhar as minhas quinas, vai ser sempre em algum ponto desse amarelo, tá? Então, como eu tô aqui próximo dele, né, desse ponto amarelo aqui eu já vou fazer a minha primeira quina. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no ponto amarelo, vou buscar esse fio azul, vou subir 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto,
E as quinas eu vou seguir dessa forma. Eu vou fazer um leque com 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu fiz esse leque aqui no mesmo ponto, tá? Naquele ponto amarelo que a gente arrematou. Ó, aqui vai ser a minha primeira quina. Agora eu vou no próximo ponto, que é esse ponto azul aqui, ó. Eu vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. E vou fazer aqui uma sequência de 7 pontos baixos, tá? Fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou fazer de forma inversa, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto. E aqui nesse próximo ponto amarelo eu vou fazer a próxima quina. Então eu vou fazer aqui 2 pontos altos, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos, tudo no mesmo ponto. Ficando dessa forma aqui, tá? Agora eu dou a sequência da mesma forma que eu fiz aqui. No próximo ponto aqui, depois da quina, eu faço um ponto alto, em seguida um meio ponto alto, depois eu faço 7 pontos baixos, e aqui de forma inversa eu faço um meio ponto alto e um ponto alto. Então essa é a sequência. E aqui nesse pontinho amarelo eu já faço a outra quina. Então eu vou seguindo dessa forma até finalizar aqui a carreira. Pronto, terminando aqui, eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha aqui, eu venho, faço ponto baixíssimo. E aqui eu já posso subir 3 correntinhas, contando como um ponto alto. E aí eu venho nesse próximo ponto aqui e faço um ponto alto em cima dele também. Aqui na quina, eu vou fazer da mesma forma da carreira anterior. Eu vou fazer 2 pontos altos. Opa. Três correntinhas. E mais 2 pontos altos. E mais 2 pontos altos. E agora eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base desse aqui, tá? Então não tem segredo, é um ponto alto em cada ponto de base. Chegando na quina, eu faço esse mesmo leque de 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos.
e aí finalizo aqui a carreira. Então eu vou seguindo fazendo aqui um ponto alto em cada ponto de base, e aí quando eu terminar aqui a carreira, eu volto para a gente finalizar. Cheguei aqui no final, vou cortar o fio e vou fazer aqui a mesma junção, né, que a gente faz em todos os nossos arremates, que é a junção invisível. Coloco aqui o fio na agulha. Venho aqui nesse segundo ponto, de trás para frente. Venho aqui nesse último ponto, pego aqui pelo meio, pego a salsinha aqui, venho na última correntinha, coloco aqui para trazer a agulha para trás. Prontinho. Agora aqui é só passar os fios pelos pontos, né? E fazer o arremate. E aqui está o nosso quadradinho pronto. Olha que coisa linda, gente. Eu vi essa semana uma manta que era com os quadradinhos, tinha o quadradinho com sol, com lua, com estrela, e aí fizeram a junção com a linha amarela e ficou muito linda, gente. Ficou muito linda a manta. Então fica aí de inspiração para vocês. Eu vou ver se nas próximas aulas eu consigo trazer o quadradinho da lua, né? E em outra aula o quadradinho da estrela, tá bom? Que aí, quem sabe, se vocês se inspirarem, né, para fazer uma manta, vai ficar bem bonito. Pode ser almofada também, ou uma peseira, ou até mesmo uma necessaire, uma bolsa, enfim. Eu acho esse square uma graça e espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.